Na constelação familiar, a gente tem as bases, que são as ordens do amor, e a gente fala bastante sobre quais são essas ordens e como elas funcionam. Mas no vídeo de hoje eu quero falar da aplicação ou do olhar das ordens do amor especificamente para os relacionamentos. Então, as ordens do amor para o casal, como funciona? Oi, meu nome é Juliana Slicker, eu venho falar com vocês sobre constelação familiar, o tema que eu sempre trago nesse canal, com bastante conteúdo, reflexões, teorias sobre a constelação e às vezes alguns exemplos até para ajudar a exemplificar melhor a teoria, explicar melhor a teoria que é tão bonita da constelação familiar. Então, se você está chegando aqui agora, bem-vindo ao canal. A gente fala muito sobre constelação e sobre o olhar por trás das nossas questões, né? As nossas questões, elas acontecem na superfície, acontecem no nosso dia a dia, na maneira como nós nos relacionamos com as pessoas, mas no fundo ela tem um cunho ou tem um olhar muito maior, muito mais para processos inconscientes que nós vivemos, que nós sentimos, e é esse o olhar da constelação familiar, né? É onde a gente mais investiga, entende, traz à tona, traz à consciência. E é isso que eu quero dividir com você. Então, se você chegou aqui agora, não esquece de se inscrever no canal, clica aqui no sininho para ser lembrado quando tem vídeos novos, né, para você receber notificação. E a gente vai sempre, então, construindo e dividindo sobre constelação. O tema de hoje, o tema que eu quero compartilhar, quero dividir com você, é sobre um olhar para as ordens do amor para o casal, né? Como que a gente, então, entende, assimila essas ordens e como que elas funcionam dentro de uma relação a dois, como que elas funcionam dentro de uma relação de casal. As ordens do amor são 3 e, na verdade, as ordens do amor são o quê, né? Elas são a base para que os sistemas se equilibrem. Então, imagina que a gente tem um sistema aqui, que é um tabuleiro, ele se equilibra em 3 pés. Esses 3 pés são as 3 ordens do amor. Então, elas são o direito de pertencer, o equilíbrio de troca e a hierarquia. A gente já falou bastante sobre elas aqui, né? Então você pode olhar em outros vídeos que tem aqui no canal, mas eu vou falar brevemente para a gente entrar no tema então do relacionamento. O direito de pertencer, uma das primeiras ordens, o que a gente mais fala, talvez a mais importante. Não tem, na verdade, uma ordem entre elas, mas essa ordem é realmente fundamental. Mas essa ordem é realmente uma ordem que a gente precisa olhar, né? Que é todos têm o direito de pertencer. Todas as pessoas que são diferentes de nós, todas as pessoas com as quais convivemos, todas as pessoas que pertencem ao nosso sistema familiar, elas então têm o direito de pertencer. Então, às vezes, um irmão, né, que foi fruto de uma outra relação do nosso pai ou da nossa mãe, de um outro casamento, às vezes ele não tem tanto convívio e tem uma criação diferente, e a gente fala, eu não consigo me dar bem, eu nunca falei com esse irmão, ele também pertence ao nosso sistema familiar e ele precisa ser visto. Então, esse é um exemplo do direito de pertencer. A hierarquia diz que quem vem primeiro é maior do que quem vem depois, então nós somos menores do que os nossos pais e menores do que os nossos avós, então a gente entende também o nosso lugar dentro do sistema familiar, o lugar de filho. Quando nós somos pais dos nossos filhos, os filhos então têm um lugar menor ainda, então a gente vai obedecendo essa hierarquia para que a gente tenha força no nosso lugar enquanto filhos. E o equilíbrio de troca diz muito sobre o equilíbrio nas relações. Então, as relações, para serem equilibradas, elas precisam ter, né, trocas equilibradas. Eu dou na mesma medida que eu recebo, senão essa troca acaba se rompendo, acaba gerando esse desequilíbrio. E então é o que, logo de cara, a gente consegue falar sobre relacionamento, fica até mais fácil de entender os relacionamentos que funcionam e que não funcionam, com base, então, no equilíbrio de troca. Vou falar, então, dessa ordem. O equilíbrio de troca, ele diz, né, é engraçado a gente pensar de formas diferentes sobre isso. O Bert Hellinger fala que quando o relacionamento se estagnou, quando a troca se estagnou, o relacionamento acabou, morreu. Então você fala, poxa, mas você não está dizendo que tem que buscar a troca? Mas é exatamente isso, é essa constante busca pelo equilíbrio da troca que faz com que o relacionamento cresça. Então eu posso dar um pouquinho mais se eu sentir que eu recebi mais e o outro dá um pouquinho mais nessa troca e a gente vai então crescendo o relacionamento. É uma troca positiva, produtiva
né, em que a gente vá sentindo que a gente tem papéis equivalentes no relacionamento e que a gente está então crescendo e se desenvolvendo enquanto casal. Se eu dou mais, muito mais, eu posso me colocar na posição de mãe do outro, né? Se eu recebo muito do outro, eu também posso me colocar na posição de filha do outro. Então a gente precisa entender essa troca como realmente, né, eu dou um pouquinho mais para crescer o relacionamento e aí a gente sente então fomentar esse relacionamento se desenvolver. Se eu me coloco na posição de mãe, o outro sente que ele nunca vai ter chance de retribuir e ele foge do relacionamento. Ele busca outros relacionamentos, porque ele não quer ficar nessa posição de eu sou indigno, porque eu não consigo dar na mesma altura, né? Então a gente começa a entender por que alguns relacionamentos não funcionam quando a gente se coloca em posições que não são as nossas. Outra ordem aplicada no relacionamento, então, é do direito de pertencer. Quando a gente fala sobre isso, é muito importante entender e perceber que relacionamentos maduros não necessariamente são os primeiros relacionamentos de uma pessoa. Ela teve outros relacionamentos antes. E todos esses outros relacionamentos que existiram antes, eles têm o direito de pertencer. Uma vez eu fiz uma constelação de uma pessoa que queria constelar basicamente o relacionamento dela, mas o problema era um marido. E aí ela falava que ele a desrespeitava, que ele a tratava mal, que ele não dava chance para o relacionamento acontecer. E quando nós iniciamos a constelação dela, eu falei, claro, com muito carinho, né, com muito amor, que olha, ele não está aqui, então nós faremos uma constelação olhando para o relacionamento, mas principalmente o seu papel, porque a gente não vai ficar olhando para o outro enquanto ele não está nessa nossa reunião aqui, nessa nossa constelação. E quando nós olhamos para ela tinha tido um relacionamento anterior que ela desrespeitava, ela não dava lugar, ela fazia questão de excluir, de não olhar, porque ela tinha vergonha, porque tinha uma série de questões naquele relacionamento. E os porquês é o que menos importa, porque dentro de uma constelação familiar não existe julgamento, existe o que é. Quando eu faço algo, quando eu tenho algum sentimento, alguma atitude, é o que é, não importa o porquê daquilo. Então, quando a gente não julga, a gente começa a entender, né, o que causa nas outras pessoas. Então, quando ela fazia esse movimento de exclusão de um relacionamento antigo, ela não dava o direito de pertencer para esse relacionamento antigo, então isso causava, né, um emaranhamento para ela, em que fazia o quê? Que o marido tinha que assumir este papel para mostrar para ela o que ela estava fazendo. Então, o desrespeito e tudo que ela sentia é porque ela fazia isso com o outro. Então, os processos são inconscientes. Quando a gente se abre para olhar, para entender, para perceber como esses processos funcionam, a gente fala, entendi, então eu tenho um papel ali também. Então, falando sobre especificamente direito de pertencer com esse exemplo, acho que fica fácil, fica mais claro da gente entender, né? A outra ordem da hierarquia é também a gente entender que os relacionamentos às vezes não são os primeiros e que o relacionamento que veio primeiro é maior do que o que veio depois, que é maior do que o que veio depois. Então, não quer dizer que ele é mais forte, que teve mais amor, que teve mais vínculo, nada disso, né? Na verdade, o vínculo é maior nos relacionamentos que vêm depois, porque a gente já tem mais maturidade. Então, quando a gente olha para o primeiro relacionamento, ele é o maior. Então, por que ele é o maior? Porque foram as primeiras experiências que eu vivi com outra pessoa, ao me relacionar com outra pessoa. Se eu me casei pela primeira vez, por exemplo, foi o primeiro casamento, primeira oportunidade de dividir a casa com alguém, dividir algumas experiências com outra pessoa. E aí, se aquilo não funciona e acaba e eu vou para um próximo, quando eu respeito que existia um primeiro e o que eu estou agora é o segundo, ele é menor, aí eu dou lugar, lembra dos direitos de pertencer, eu dou lugar com respeito a tudo que foi, e aí de novo, não importa o porquê acabou, não importa como foi, importa que eu dou um lugar, eu vejo, e aí com isso eu sigo e aí na ordem da hierarquia, então eu sigo no meu lugar dentro deste outro relacionamento que eu tenho. Né? Então aí a ordem aplicada no relacionamento funciona, a ordem especificamente da hierarquia, como eu estou dizendo. Então eu falei das 3 ordens, recapitulando: direito de pertencer, hierarquia e equilíbrio de troca. Equilíbrio de troca que a gente mais percebe, que a gente mais tem
atuação diária ali nos relacionamentos, a gente sempre pensar em equilibrar essa troca. E aí, então, com isso, a gente segue e cresce e pode ter, então, relacionamentos, né, mais prazerosos, frutíferos, né, e que cresçam e que sempre cresçam mais. E aí a gente pode, então, ter relacionamentos, né, mais saudáveis para nossa vida, tá bom? Me diz aqui, coloca aqui nos comentários se você vive esse tipo de relacionamento na sua vida, se você percebe isso nos relacionamentos e se algo que eu disse aqui também te ajudou e te fez realizar e perceber um pouco como que funciona esse relacionamento para você, tá bom? Um beijo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.